ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou o meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amigos e irmãos em Cristo, eis para nós palavra de vida, de esperança, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar para o Cristo, mas com um olhar de fé, você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está no hospital, você que está no comércio, olhe para o Senhor. O nosso diálogo hoje, eu creio que é com o Senhor. É o Senhor que vai dizer e veio nos dizer, está dizendo a você: não penseis que eu vim abolir lei e os profetas, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Hoje, nesta quarta-feira, a lei maior que Jesus nos ensina é a lei do amor e é a lei da misericórdia. Se eu quero ser um cristão autêntico, eu tenho que conhecer esta lei que Jesus me oferece, que é a lei do amor e é a lei da misericórdia. Não tem como eu querer ser um cristão se eu não conheço a regrinha que ele me oferece para que eu possa viver em plena comunhão ou cumprimento da sua lei, que é do seu amor. Os ensinamentos de Jesus são uma novidade, talvez para muitos, mas é uma novidade radical. Jesus nos ensina com a novidade radical, que desconcerta os seus ouvintes e os seus seguidores. Desconcerta nós de comunidade, desconcerta nós que se achamos que somos uma igreja perfeita, mas não vivemos a perfeição da regra do amor de Deus. Meu querido irmão, não é fácil viver a lei que Jesus propõe, que é a lei do amor, muito menos viver a lei da misericórdia. Nós nos esbarramos e muitas vezes sofremos para experimentar e testemunhar a lei que Jesus propõe. Tão pequena e tão significativa
para a nossa caminhada, para as nossas pequenas comunidades cristãs. O amor e a misericórdia. Viver em nome da lei e dos preceitos até pode ser interessante. Fazer o que nos manda. Quantas vidas, quantas pessoas, quantos membros de comunidade só vive aquilo que é mandado. Canta, eu canto. Reza, eu rezo. Vamos fazer uma procissão? Vamos fazer? A gente só fica naquilo que é mandado. E muitas vezes isso não cria laços de unidade, laços de fraternidade. E hoje nós queremos viver a partir da lei que Jesus propõe a mim, a você e a nossa comunidade cristã. Mas praticar o amor e a misericórdia é um desafio para cada um de nós. O maior desafio é praticar. Falar é fácil, dizer para o outro viver é fácil, mas como eu posso praticar o amor e a misericórdia? Esse é o desafio. É o desafio para nós, padres. Pregamos o amor e muitas vezes não nos amamos. Pregamos o amor, mas muitas vezes não nos apaixonamos. Pregamos o amor e muitas vezes não experimentamos. Às vezes nós leigos também sofremos, porque falar do amor, falar da misericórdia é tão lindo, tão bonito, mas é um desafio grande no nosso dia a dia. Dar testemunho. Por isso que Moisés falou ao povo na primeira leitura, que é importante para nós recordarmos hoje. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir. Agora, Campo Grande, Milites, ouve, escuta as leis e os decretos, que eu vos ensino a cumprir. E a palavra, ela vai mais longe ainda. A palavra vai dizer para nós no dia de hoje, mas toma cuidado. Por exemplo, procura como grande zelo, não te esqueças de tudo que vistes com os próprios olhos, e nada deixeis escapar do teu coração por todos os dias da tua vida. Antes ensina aos teus filhos e netos. Testemunho. E nós perdemos esse cuidado e esse zelo. Hoje a nossa família tem dificuldade de ensinar aos filhos. Hoje a nossa família tem dificuldade de ensinar aos netos. Hoje a nossa família parou de rezar durante a mesa da refeição. Quantas famílias que não rezam mais? Porque nós relaxamos. Nós relaxamos. E a palavra de Deus nos convida a tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós aprendemos, e não deixar escapar nada do nosso coração, e nós devemos antes ensinar. É um passando para o outro. Não é um ensinamento, um dogma meu, mas é um ensinamento que nasce do coração de Jesus ainda hoje. Leis e decretos que ele oferece para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. O homem está sempre à procura da sua liberdade, talvez da sua felicidade, e nem sempre a sua liberdade e a sua felicidade se encontra em comunhão com a palavra de Deus. O mundo nos oferece tantas liberdades, o mundo nos oferece felicidades, alegrias, mas chega no momento que o mundo não nos ajuda a vencer. E aí nós temos que recorrer ao princípio de tudo, que é Jesus Cristo. Meu querido irmão, querida irmã,
mas também o homem que procura a sua felicidade, a sua liberdade em Deus, que ele possa cumprir a lei e os decretos da igreja, que a igreja nos ensina ainda hoje. E se ele não cumpre, ele vai ao encontro do quê? Da escravidão, da infidelidade, da infelicidade. Muitos vão dizer, padre, mas a igreja tem umas leis tão pesadas. Lei justa. É leis do amor. É leis de Jesus, no qual nós devemos viver para ser felizes. Não é uma lei radical que nós queremos tirar proveito, mas a radicalidade é viver bem, viver como cristão, viver como família. Isso não é pesado para ninguém. Para quem zela da própria vida, zela da família, aí vai zelar da sociedade, porque vai viver os princípios de Jesus dentro do nosso dia a dia. Por isso que a Igreja Católica vem nos dizer, se permanecerdes em mim, fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Tem tanta manchete dizendo, os católicos estão perdendo os seus fiéis. Mentira! Estamos perdendo aquilo que não é nosso. Porque aquilo que é nosso, ouve, vive, pratica, bem ou mal, mas luta para ser sinal do reino de Deus. É a nossa igreja, é o nosso dia a dia, é a nossa comunhão com a palavra, é a nossa unidade com a própria comunidade em que eu estou vivendo. Portanto, o caminho que eu e você devemos percorrer ou seguir, primeiro é o caminho da escuta. O que a palavra de Deus tem para nos oferecer? Escutar. Muitos problemas nossos, às vezes, não é seguir a igreja, é não escutar a palavra. Já estamos passando do meado da quaresma. Quanto tempo você tirou para rezar a palavra de Deus? Você que está me ouvindo, qual é o teu sacrifício, o seu exercício espiritual nessa quaresma? Ai, quarta-feira de cinza foi tão bonito, eu recebi a cinza na testa e o padre diz, converteis e crede no evangelho. E a minha conversão, onde que está? Escuta. É hora de ouvirmos juntos a palavra de Deus. E a gente só é capaz de ouvir pela obediência e pela fidelidade. Não é fácil, porque a palavra desconcerta nossas razões, a nossa própria caminhada e a nossa vida, porque ela exige mudança. Quem recorda domingo, a palavra dizia, se vós não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Achando que uns galileus era mais pecador? Achando que a Torre de Siloé era mais problema? Conversão é a palavra que pede para cada um de nós e Deus nos oferece o tempo oportuno para a nossa própria conversão. Não podemos ser meros ouvintes da palavra. Meros. Ah, eu ouvi hoje na milícia, a palavra foi tão bonita. Não, não é meros. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. Nós devemos entender para viver melhor a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, meu irmão, não é só ser cumpridor de regras, normas, mas é mergulhar no Espírito. Mergulhar no Espírito, para a qual Deus sempre nos conduz para uma nova missão. Tantos irmãos gostam de regras. Nunca vi igual. Até padres gostam de regras. Mas onde fica o amor, a misericórdia? Onde fica a novidade da palavra de Deus para nós? Quantas regras que não encaixa a palavra de Deus em nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história? Pois o encontro com a palavra de Deus, meu irmão, é um encontro com Jesus. Jesus que vai dizer, olha, siga-me, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse é o encontro
quaresmal que nós devemos fazer ainda hoje. Quem se encontra com Jesus tem felicidade plena, tem alegria eterna e torna-se um homem realizado. Eu creio que a TV Millet leva até você essas razões para viver como filhos de Deus. Portanto, a TV Milícia Imaculada quer levar até você todos os dias essa mensagem de Deus. Para você se encontrar, não em normas, regras, mas se encontrar com amor verdadeiro. Os Millets lutam dia a dia. Vamos nós, meu irmão, ajudar os Millets. Vamos nós ajudar a TV para chegar na casa de muitas famílias para experimentar o amor de Deus. Seja parceiro nosso, seja parceiro da TV, do rádio, para levar uma boa mensagem de esperança para a nossa casa. Melhor, fazer com que a nossa casa seja oracional. Quantos pedidos nós temos aqui, mas quantos corações nós queremos alegrar com a palavra por meio da TV ou do rádio, anunciando uma palavra viva e eficaz ainda hoje. Jesus teve que enfrentar os doutores da lei, os fariseus que o acusaram de não cumprir. Hoje, em muitos momentos, nós também somos desafiados por não cumprir a lei que os homens criam e inventam. Eu fico imaginando os Millets, como são desafiados para enfrentar um sistema de comunicação hoje. É um novo Cristo, levando uma mensagem de fé, mas são desafiados ainda hoje, porque não seguem, talvez, as leis, regras que o homem inventa para nós sofrermos, ou para anular a força do Evangelho. Mas nós devemos cumprir a única lei, a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei da bondade, que é uma lei desafiadora. Só se cumpre quem confia no Senhor. Eu creio que os Millets estão cumprindo o seu papel de anunciador, porque está vivendo a lei e estão confiando no Senhor. A misericórdia do Senhor é eterna, talvez aos meios de comunicação Millets ainda hoje. Com Jesus aprendemos o amor doação, o amor que procura novas formas para se doar, para entregar e fazer acontecer o reino de Deus. Estamos enfrentando uma sociedade vazia, meu irmão. Estamos enfrentando um povo que é sedento de amor, sedento de paz, sedento de alegria, sedento de fraternidade, sedento para sentir homem de Deus de verdade. Mas o homem só pode ser preenchido se ele for capaz de descobrir quem é Jesus para a minha vida. Através dos mandamentos divinos, que são a aliança de um Deus conosco. Nós temos ali no cartaz dos Millets uma frase muito bonita e significante. Só o amor constrói. Descobrir Jesus no amor, porque o amor constrói aquilo que nós queremos. Nós queremos uma sociedade justa? É o amor. Nós queremos uma sociedade verdadeira? É o amor. Nós queremos uma família plena e realizada? É o amor. Porque é só o amor que constrói uma verdadeira alegria em nossas vidas no dia de hoje. Quem desobedecer a um só desses mandamentos, diz Jesus, por menor que seja, ensinar o outro a fazer o mesmo, será considerado menor no reino de Deus. Meu irmão, quem desobedece o amor, vive no desamor. É o menor no reino. Então nós somos chamados hoje a viver o amor de Deus.
Hoje temos a graça de conhecer os mandamentos e as leis do Senhor. Não existe sociedade, não existe relacionamento, não existe família sem as leis e sem os mandamentos. Quaresma, meu irmão, é tempo de reviver a nossa vida, revisar a nossa história. É tempo de dizer, eu quero viver a lei do amor e da conversão ainda hoje. Pode existir, mas se não entender. Pode, meu irmão, existir muitas leis, regras, que dificultam a nossa vida quando não a entendemos. Termino. Precisamos levar a sério a lei de Deus. É preciso conhecer. Conhecer a lei de Deus é conhecer Jesus Cristo. Quando eu conheço Jesus, eu vou viver melhor a sua lei e seus preceitos. Quantos já não sabem mais os mandamentos da igreja? Se eu perguntar aqui quais são os mandamentos da igreja, nós vamos dizer 10, ótimo. Mas se eu perguntar quais são, cantora, quais são? Nós não sabemos. Antigamente, alguns anos atrás, papai, mamãe, vovó sabia tudo, conhecia os mandamentos. Os 10, os 5. Hoje nós não sabemos. Aonde está a falha? Está na TV, Milícia Imaculada? Ela está falando todos os dias. Está a falha no nosso comportamento com a igreja. Por não acreditar, não conhecer e não experimentar os mandamentos no dia de hoje. Chega, talvez, de burlar a lei, meu irmão. A sociedade vive burlando. Olha as corrupções, isso não é normal. Conversão é hora. Quantas leis, quantas regras que a sociedade coloca, por detrás está a corrupção. Isso não é normal. Fazemos leis do nosso jeito, leis que me convêm, leis que me favoreçam. Meu irmão, minha irmã, leis que convêm tantos homens politiqueiros que nós estamos aí enfrentando no nosso dia a dia, sem amar, mas sim com a manipulação de homens e de mulheres. A regra de Jesus é clara. Não existe mandamento pequeno. Lei é de Deus e é lei de Deus. Viva o amor, viva a misericórdia, que a nossa família vai bem, a nossa vida vai bem, a nossa sociedade vai bem. Mas se eu viver uma lei que me favoreça, que é a corrupção, tudo vai mal. É o que o Brasil está enfrentando. Por quê? Deixou a lei do homem tomar conta da nossa própria vida. Que Jesus nos ajude e nos ensine a viver a lei do amor. E aqui nós temos o patrono, São Judas. Experimentou a lei de Jesus e dá-nos testemunho do amor de Jesus ainda hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.